Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bomilca. Que bom estar com você toda semana. Hoje eu, Dora Bomilcar, recebo para uma conversa franca a nossa amiga agora, Ângela Farias. Pois é, ela já veio há 2 meses atrás falar sobre quando a boca cala, o corpo fala. Se você não ouviu, vá lá no nosso canalzinho da Rádio Transmundial e veja essa entrevista fantástica. Mas hoje o tema é autocuidado. E eu fico muito contente porque a Ângela Farias, ela é psicóloga clínica, educadora e escritora. E hoje tem prêmio. Olha o livro O Corpo como Metáfora, da Ângela Farias. Você quer ganhar? Então, comente o tema, faça uma pergunta para a Ângela ou responda a minha pergunta. Você costuma se cuidar? Homens e mulheres. Você costuma se cuidar? Como vai a sua autoimagem? Responda essa pergunta e concorra ao livro da Ângela Farias. Você sabia que a Rádio Transmundial está em todas as plataformas de áudio? São quase 30 podcasts em diferentes plataformas. Para nos encontrar é só pesquisar por Conversa Franca. E agora o nosso programa também está no YouTube. Pois é, youtube/RTM Brasil. Repetindo, youtube/RTM Brasil. Então, aguardamos a sua participação também através do 0 Operadora 11 97418 1456. Conversamos com a nossa amiga Ângela Farias, ela que é psicóloga clínica, educadora e escritora. E o nosso tema, autocuidado. Quem é Ângela Farias? Olá, Dora. Muito obrigada pelo convite. Prazer enorme estar aqui contigo, com os demais ouvintes. Ângela Farias é uma nordestina, percebe-se pelo sotaque, né? Alagoana, residente em Recife há 5 anos. Sou advogada, sou psicóloga clínica, facilitadora de grupos, escritora, mãe do Davi e uma defensora da saúde emocional, da saúde mental para nós, né? Enquanto seres humanos, enquanto pessoas, enquanto gente que precisa desse esteio da saúde emocional. Agora, Ângela, o que é autocuidado? É apenas uma questão estética? Não é, Dora. Autocuidado, apesar de termos esse chamamento, não é, muito grande para as questões estéticas, as questões visuais, corporais, as questões relacionadas ao cuidado com essa imagem, o nosso belíssimo skincare, né, que nós gostamos muito, mas não é só isso. Quando a gente fala desse desse prefixo que nos faz entrar em contato com nós mesmos, nós mesmas, é um cuidado que precisa ser plural. E aqui eu relembro a perspectiva de saúde, numa perspectiva ampla, que a própria OMS traz para nós, como esse bem-estar, numa perspectiva espiritual, emocional, física, social. Então, o cuidar-se, o cuidar de si, ele transcende a questão estética e muito. Agora, você acredita que numa sociedade patriarcal, a maioria dos homens considera o autocuidado como uma preocupação feminina? Ou isto está mudando, Ângela? Então, historicamente, eu gosto muito de história, a época do direito, fui professora, inclusive, de história do direito. Historicamente, numa sociedade patriarcal como a nossa, sim, ainda se enxerga o autocuidado. A gente percebe, por exemplo, que a saúde do homem como um todo é um desafio gigante para nós, enquanto brasileiros e brasileiras, não é? Mas, em que pese isso se volte mais
para o público feminino, digamos assim. A mulher cuida mais da sua saúde, a mulher vive mais do que o homem no nosso país. Está mudando, sim. O homem tem caminhado na direção do cuidar-se também em todas as perspectivas, mas isso é um caminho histórico. Somos sujeitos dessa história que está se desdobrando. Agora, muitas acreditam que ser saudável significa não ter nenhuma doença. Contudo, a falta de cuidado feminino e masculino pode resultar na falta de saúde? Sim, porque estar saudável, ser saudável, não é ausência de doença, não é ausência de sintoma. É justamente esse bem-estar completo e complexo. E eu não trago complexo na perspectiva de difícil, eu trago complexo no sentido de serem várias partes, não é? Que compõem esse bem-estar. E a falta de cuidado, a falta de autocuidado, seja para o homem ou seja para a mulher, está diretamente ligada à questão da saúde. Porque quando negligenciamos esse autocuidado, naturalmente vamos ficar em déficit com aquilo que precisa de cuidado, de atenção, como qualquer ser vivo precisa de cuidado e de atenção. Então, de forma muito objetiva, a falta de autocuidado reverbera, reflete, sim, num grau maior de adoecimento. Agora, qual é a fase mais difícil para homens e mulheres com relação à sua autoimagem? Nós temos graus de dificuldade diferente, mas muito profundos, a depender da fase da vida dessa pessoa. Eu vou trazer dois momentos da vida, não é? A fase da adolescência, onde esse adolescente, essa adolescente passa por esse luto desse corpo que não é mais de uma criança e não é de um adulto, com todas as questões que envolvem a aceitação e esse corpo que se metamorfoseia, e a fase dos 40 anos. Os 40 anos ali, um pouco antes, um pouco depois, para homens e mulheres, e um que fala da metanoia, que é essa fase de maiores crises existenciais, por uma série de fatores. E para esse homem e para essa mulher, então, aquele frescor da juventude já está tendo uma perda significativa, né? Por volta ali dos 40 anos. Então, essas duas fases, eu acredito, enquanto pesquisadora, enquanto psicóloga clínica, que são as mais desafiadoras, as mais difíceis para a nossa vida. Muito bem, você pode participar do nosso programa através do 0 operadora 11 97418 1456 e responder a pergunta: você costuma se cuidar? Ou como vai a sua autoimagem? O nosso tema, autocuidado. E a nossa entrevistada, Ângela Farias, ela que é psicóloga clínica, educadora e escritora. E você estará concorrendo ao livro O Corpo como Metáfora. Você quer ganhar? Então vá correndo para o seu computador ou para o seu telefone. Comente o tema ou faça uma pergunta para a Ângela. Aguardamos você. Franca de hoje bate um papo com Ângela Farias, ela que é autora do livro O Corpo como Metáfora. E o nosso tema, autocuidado. Ângela, você deve viajar com frequência. Qual é a região do Brasil você vê que a mulher dá menos prioridade ao autocuidado? E por quê? Então, Dora, pergunta bem profunda essa, tá? E eu vou dizer porque eu a concebo como profunda. Das regiões do Brasil, a que eu ainda não fui foi na região norte, tá? E eu percebo duas formas distintas dessa mulher, desse ser humano, ser negligenciado e ficar um déficit grande quanto a esse autocuidado. Sudeste, e daqui eu trago principalmente as capitais, né, ali eixo Rio-São Paulo. É impressionante como a gente se depara com essa questão da pressa, da aceleração, do ritmo de trabalho muito intenso, desse corre-corre, essa sociedade do cansaço, não é? Que questões básicas, por vezes, como o sono, a alimentação, o básico, a gente está falando do básico, né? Alimentar-se e dormir.
são negligenciados, então esses excessos fazem com que haja essa diminuição dessa condição desse autocuidado, eu percebo nas principais capitais do Sudeste. Em paralelo a isso, no Nordeste, onde eu vivo, e conheço muitas cidades, capitais, interiores, sou alagoana e resido aqui, como eu já pontuei, há 5 anos, em Recife. Nós temos uma questão muito voltada para os determinantes sociais. Em que sentido? Uma renda menor, assim como acontece em outras regiões também, essa questão dessa sobrecarga feminina, né, dessa mãe solo, que precisa manter essa família. Hoje, mais da metade das famílias brasileiras são mantidas por mulheres. Então, a conta não fecha para o autocuidado em sentido amplo dessas mulheres. Então, por um caminho, o Sudeste, por outro caminho, o Nordeste, eu percebo que essas mulheres são muito afetadas por situações distintas, mas que culminam no mesmo lugar. Essa falta de autocuidado, muitas vezes, por não querer, mas por não dar conta. Agora, segundo o artigo da revista online Você, de abril de 2023, o Brasil responde por 13% do mercado global de cosméticos para homens. Você acha que os homens estão mais preocupados com a beleza do que com a saúde física, emocional e mental? Honestamente, sim. Eu acredito que o caminho que a maioria dos homens do nosso país tem seguido para cuidar-se tem caminhado para uma perspectiva muito superficial. Logicamente, eu estou falando aqui em regra, né? Então, se você for verificar essa saúde como um todo desse homem, pode ser que ela não esteja em dia, digamos assim, física, emocional, espiritual, mas a parte visual, isso tem logicamente uma parte boa, mas estamos falando aqui de preponderância, dar-se mais valor à questão estética, visual, a esse físico desse homem, do que a essa saúde num contexto mais amplo, incluindo aí a saúde mental. Então, é bom que o homem se cuide, mas quando ele polariza isso numa questão estética, ele próprio se negligencia. Agora, você é uma mulher cristã. A Bíblia fala algo sobre autocuidado? Fala. Nós temos muitos textos bíblicos que falam sobre o corpo como templo do Espírito. Veja, quando a gente percebe o templo no contexto bíblico, é um lugar sagrado, né? É um lugar que merece esse zelo, esse respeito, dentre tantos outros. Então, nós temos, sim, algumas falas relacionadas à alimentação, algumas falas que trata sobre essa questão do perceber-se, né? Do conectar-se. Então, ao meu ver, sim, o autocuidado ele também é bíblico. Muito bem, você quer participar? Hoje tem prêmio, O Corpo como Metáfora, o livro da Ângela Farias. Você quer ganhar? Então, 0 operadora 11 97418 1456 ou através do YouTube você pode dar a sua participação. Ou você pode fazer uma pergunta para a Ângela. Ou você pode responder a minha pergunta, você costuma se cuidar? Como vai a sua autoimagem? Nós queremos a sua participação. O Conversa Franca volta já já. E o Conversa Franca de hoje bate um papo com Ângela Farias. Ela que é psicóloga clínica, educadora e escritora. E hoje nós estamos sorteando o livro da Ângela, O Corpo como Metáfora. Você quer ganhar? Então participe do Conversa Franca de hoje através do 0 operadora 11 97418 1456. Lembrando que o nosso assunto, autocuidado. Você costuma se cuidar? Homens e mulheres, hein? E como vai a sua autoimagem? Responda uma dessas perguntas e participe do nosso sorteio. Ângela, a rotina adulta da mulher é apertada. Muitas vezes tiramos o autocuidado da nossa lista de prioridades.
Como criar um compromisso consigo mesma e não se descuidar? Nossa, essa é o que a gente chama da pergunta do milhão, né? Como o pessoal brinca por aí. Esse é um tema bem sensível, né, Dora? Porque quando a gente fala de se priorizar, nós estamos tratando quando eu prefiro algo, eu venho a preterir outra coisa. E por vezes essa mulher se vê nesse labirinto sem conseguir se priorizar em virtude de tantas demandas, que podem ser de ordem financeira, de tempo, né? Ela pode não dar conta mesmo, e isso transbordar em forma de negligência. Por outro lado, por vezes há em nós, enquanto mulheres, uma frustração muito grande de não dar conta com esse cuidado idealizado, e aí a gente polariza assim, se não dá para eu fazer isso, isso e isso, eu não faço nada. E o caminho mais equilibrado, eu gosto muito daquela frase assim, é uma frase instagramável, mas eu gosto muito, que o nosso possível jamais será pouco. Então, no dia a dia, questões como um banho mais adequado, ajustar essa rotina, esse horário, a gestão do ambiente, da casa, do ir para o trabalho, do voltar, contar com a rede de apoio em relação aos filhos, agendar compromissos. Às vezes a mulher está lá, quer fazer um retoque no cabelo, mas ela não agendou, ela não colocou lá que precisa fazer daqui a 60 dias, ou ir ao médico dentro do intervalo de 30 dias daqui para frente. Então, conforme a gente gerencia esse tempo, esses recursos, e se volta para esse autocuidado também numa perspectiva mais leve, fica mais alcançável, fica mais próximo, fica mais possível de ocorrer. Agora, como as mulheres da terceira idade lidam com a questão do autocuidado e da autoestima? É desafiador. E daí eu lembro de uma fala num grupo que estávamos juntas há um tempo atrás: o envelhecer é difícil. O envelhecer traz consigo limitações, lutos, a perspectiva de fim, inclusive desse corpo que finda, que se limita, que envelhece, que fica mais vulnerável. E, por vezes, essa mulher, enquanto mãe, enquanto avó, ela se dilui enquanto esposa, enquanto filha, que já cuida desses pais que são mais idosos, ela se dilui e não consegue dar conta, mais uma vez, de olhar para si. Então, se para a mulher um pouco mais jovem, ali na casa dos 40, vamos dizer assim, 30, 35 anos, que em regra já tem filho, já pode estar casada, passando por desafios profissionais. Nós já temos uma dificuldade significativa, digamos que o sarrafo sobe muito para a mulher na terceira idade. E se ela não se cuidar, esses lutos e essas limitações podem culminar numa completa negligência, em um alheamento de si mesmo que proporciona mais dores. Então, podem ser lutos que proporcionam lutos e que fazem com que essa mulher adoeça bastante também. Agora vamos falar sobre os seus grupos de mulheres. Conta pra gente Vamos como é que sim. você faz. Então, os grupos, eles podem ser, tem várias formas de nós trabalharmos em grupo, né? Então, nós podemos ter retiros, eu já facilitei retiros em Alagoas, em Pernambuco, 2, 3 dias, dependendo do período. Então, aquele momento pontual. Já trabalho também com grupos terapêuticos, que por vezes pode ser um grupo temático. Por exemplo, no ano passado eu trabalhei com um grupo Resgatando a Si Mesma, que eu estabeleci 12 pontos com base numa pesquisa das principais dores que a mulher chega ao consultório, e eu mapeei esses pontos. Então, eu facilitei 2 grupos, online e presencial, cada semana, trabalhando uma temática dessa, um grupo de 3 meses. Ou a gente pode ter um tema específico, como eu já trabalhei, por exemplo, transição de carreira, numa perspectiva de grupo terapêutico, que é uma área que traz bastante dores. Então, ele pode ser presencial, pode ser online, pode ter um tempo menor, um tempo maior, mas há uma potência, há uma força que envolve o trabalho terapêutico em grupos de apoio, bastante significativa. Eu sou apaixonada por grupos,
Já fiz formação em facilitação de grupos e é um tema que me visita. Então, vamos ter as suas redes sociais para que os nossos ouvintes possam conhecer mais o seu trabalho. Então, quanto às minhas redes sociais, é muito fácil no Instagram, PSI Ângela Farias, P de pato, S de sapo e de igreja. Lá no Instagram tem acesso no link da bio ao meu WhatsApp, assim como tem acesso também a um link para a compra do livro, quem tem interesse. E você pode falar através do direct do Instagram também. E o e-mail é o Ângela Farias, PSI, abreviação de psicóloga mais uma vez, @gmail.com. E nós estamos terminando a nossa entrevista, mas eu quero que rapidinho você fale sobre o seu livro. Então, o livro, eu lancei ele em novembro do ano passado, O Corpo como Metáfora. É um livro que ele traz um recorte autobiográfico, mas não é uma biografia. Ele dialoga com questões teóricas e vai ter aí poesia, letras de músicas, um contexto de um ensaio fotográfico belíssimo que eu fiz aí em São Paulo. E esse livro, resumidamente, ele nos provoca a uma reflexão da nossa relação com essa corporeidade numa perspectiva integral. E já que o nosso assunto é autocuidado, passos para essa mulher e esse homem que está nos ouvindo a ter um autocuidado e uma autoimagem. Maravilha, Dora. Então, eu vou, de uma forma mais simples, elencar aqui 3 áreas que dá para poder começarmos a olhar para esse autocuidado sem muita dificuldade. Então, nós temos a parte física, que envolve também essa autoimagem. Então, nos percebermos, não é, o que nós precisamos cuidar, o que nós queremos mudar. Por vezes temos dificuldade de falar que queremos mudar algo em nós, não é, relacionado a esse corpo, a esse cabelo, a essa imagem, a essa pele. Então, o que nós queremos e o que nós precisamos, porque tem isso também. Por vezes o corpo já está lá, não é, gritando, e a gente não dá conta. Então, fazer essa análise breve, esse check-up geral, acerca desse corpo físico e dessa imagem. E quando fizermos esse check-up, vamos dizer assim, caminhar na direção de soluções, né? Agendar ali o médico, o corte do cabelo, a compra de uma roupa, um check-up, mesmo para que caminhemos nessa perspectiva. O outro pilar é o pilar emocional, que se comunica diretamente também com esse físico. Como que estão essas emoções, né? Como que eu estou diante da minha saúde emocional, da minha saúde psíquica, e investir, cada vez mais entendemos o autocuidado numa perspectiva de investimento, né? Uma psicoterapia, uma leitura, um grupo, faz toda a diferença. Ângela, muito obrigada por participar. Foi muito bom te receber para mais um Conversa Franca. Mas você, ouvinte, não saia daí. Depois do intervalo, vamos revelar o vencedor ou a vencedora do livro O Corpo como Metáfora, da autoria da nossa convidada, Ângela Farias. Eu, Dora Bomilcar, te espero para mais um Conversa Franca. A produção deste programa contou com a participação da Michele Gomes e da Stephanie Cerqueira. E na mesa de som e corte de câmeras, o Luan e também o Pedro Campos. Nós ficamos por aqui. Até mais um Conversa Franca. Esse foi o Conversa Franca. A apresentação de Dora Bomilcar. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/Conversa Franca.